Senhor para todos, vos abençoe, é um prazer estudar a palavra de Deus mais uma vez com vocês. Seja bem-vindo do meu canal, eu sou Viviane Ramos, se inscreva, dê um like, dê joinha e compartilha aí o link desse canal. É muito importante a palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender a lição de número 7, que tem um tema assim, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Cultuar assim é muito bom, né? Com liberdade e reverência a Deus. O textuário diz assim: Deus é espírito, importa que o que adora, adora em espírito e também em verdade. João, capítulo 4, versículo 24. Então, se você não sabia, né, fica sabendo que Deus ele é espírito, mas ele quer, ele agrada, né, ele importa, ou seja, ele exige que eu e você adora ele em espírito e em verdade, porque ele é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, nosso Salvador. A verdade prática. A adoração em espírito diz a respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. Então, se você não sabia, fica sabendo, né? Deus não importa onde, né? Se é numa cabana, se é num lugar simples, se é num templo gigante, grande, se é num lugar chique, moderno, ou se é simplesmente embaixo de uma árvore. Deus não importa onde. O que Deus importa é como adorar, se é com reverência, se é em espírito, em verdade, com ordem, decência. É isso aí. Aí, continuando aqui, na introdução dessa lição, né, diz assim: o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece as regras do culto. Mas temos pelo menos de uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicação sobre como devemos organizar o culto. Então, a igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 e de 1 Coríntios, com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser nosso culto, os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Então, está a receita, vamos agora aprender como que deve ser o culto para Deus o adorar, ou seja, aquele culto que Deus vai receber, que vai agradar a Deus. Primeiro tópico, o culto pentecostal, liberdade e reverência. Então, o culto pentecostal aí é liberdade a Deus, também reverência a Deus. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas, suas mensagens, porém é universal. Então, no dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Então, está bem claro, né, que o cristianismo, nós cristãos, não tem aí o objetivo de padronizar o mundo como deve adorar, como que os índios devem adorar, como que outros países, terras estranhas, distantes, cultura diferente deve adorar. Aqui está bem claro que o dia do triunfo, o dia que vamos lá para a glória, né, glorificar a Deus, todos vamos adorar a Deus igual, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. Então, isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos, é o que nos ensina. O primeiro agora, a flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quando na forma de adoração permite várias liturgias. Então, todo o ramo do cristianismo, incluindo do cristão nominais, tem sua forma distinta de culto, desde o cerimonialista ornamental das igrejas católicas romanas, ortodoxas, de alguns pentecostais e dos modelos simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Então, está aí essa flexibilidade cristã, né, que é muito importante desde esse tempo aí, e essa qualidade que é, né, muito importante, né, alguns pentecostais, o modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. E glória a Deus, aleluia, é isso aí, crentes pentecostais. E aí, continuando aqui, o culto. O termo culto, é sinônimo de adoração. Ou seja, quando nós falamos, vamos pro culto, quer dizer, vamos adorar a Deus, vamos cultuar a Deus, vamos adorar a Deus. É isso aí, adoração. Então, o culto, o nosso enfoque é que no sentido de adoração. Então, essa palavra é uma tradução do grego lateia, serviço de adoração, no verbo lateu, servindo, prestar culto, adorar. Mateus 4 e 10. Então, a Septuaginta emprega a lateia como traduziu o hebraico avadar, serviço de culto. Também Êxodo 25 e também 26, o 13 e o 5. Então, essas palavras aparecem com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. Romanos 9 e 4 e também 12 e 1. E Hebreus também 9 e o versículo 1. Então, o que queremos dizer com a expressão culto pentecostal?
é a nossa liturgia, isso é a forma como adoramos a Deus. Então está bem claro, né? Culto pentecostal quer dizer a forma como nos adoramos a Deus, como damos liberdade a Deus, como reverenciamos a Deus. É isso aí. O 3, reverência do culto. A adoração a Deus é um momento como sublime na vida humana. Significa essencialmente e reconhecimento, e celebração e a exaltação e de majestade divina. Então está bem claro aqui, né? A reverência do culto. A adoração é o momento mais sublime da vida humana. Significa essencial reconhecimento. Reconhecimento o quê? Que nós somos criatura, que Deus é o nosso Criador, tudo Ele fez, tudo Ele formou para o seu louvor. É para a sua adoração. E também celebração. Celebração o quê? A alegria, a presença, o quanto que Ele é santo, poderoso, onipotente, onipresente. Ele é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Então temos motivos sim para celebrar, adorar, né? E também agradecer a Deus por tudo. E aí tem um momento também de exaltação, que Ele é o Rei dos Reis. Glória a Deus, aleluia, santo, santo, só o Senhor é Deus. E também tem a majestade divina. Nosso Deus, Ele é poderoso. Tem a majestade divina, que Ele é santo, 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 e Rei dos Reis, Senhor do Senhor. E aí falta palavras para expressar o quanto que o nosso Deus é. Então há motivos aí de sobra para adorar, para exaltar, para agradecer, por quanto o nosso Deus Ele é. Só Ele é e ninguém mais. Glória a Deus, aleluia. Então, continuando aqui, né? Faça tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Então, o apóstolo está se referindo ao culto de adoração. Então, o culto é o diálogo de Deus com o seu povo. É um momento de reverência. Havia acima do púlpito, no templo, sede da igreja Assembleia de Deus de Jundiaí, o versículo, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Então, está aqui o irmão falando sobre a Assembleia de Deus de Jundiaí, que tinha no púlpito essa frase, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, ou seja, para ter reverência, para não ficar, né, assim, distraído, ou com o celular ligado, mandando mensagens para alguém pelo celular na hora do culto, mais ou menos alguma coisa assim. Então, essa advertência aí, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, já é falando aqui para adorar quando estamos na casa do Senhor, exaltar, porque aquele momento é um momento de adoração, culto de a Deus, né? Então esse versículo ali já estava ali no púlpito já, né, escrito para quem olhar para lá já saber, né, que temos que guardar o pé quando entrar na casa do Senhor, temos que adorar a Deus como entrar na casa do Senhor e não ficar distraído, né? Aleluias, glória a Jesus. E aí, continuando aqui, né, muito importante aqui dessa palavra também, em Eclesiastes 5:1, né, tá esse versículo. E também alguém duvidaria que se o rei Salomão vivesse nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrar na casa de Deus? A adoração é um momento de conexão com os céus e não com a internet. Então, aqui, né, o leitor dessa lição bíblica faz uma pergunta. Será que você duvidaria se Salomão hoje, né, estivesse ali no templo para adorar a Deus, ele falava, né, desliga o teu celular quando entrar na casa de Deus? É uma pergunta. Então, se você acha que isso aconteceria ou não, pode aí comentar, deixar aí no comentário para mim ler, viu? Saber qual é a sua resposta. Então, é muito importante, né, esse despertamento, guardar o pé quando entrar na casa do Senhor, desligar o celular e vamos adorar a Deus. O 2 agora, o centro do culto pentecostal. A igreja é toda a congregação, a assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando a fé nele publicamente e de forma diversificada. A igreja significa isso aí. Então é muito importante a igreja de Deus. O primeiro agora, do 2, tópico. O centro da nossa adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de que em nossos cultos damos ênfase do Espírito Santo acima de Jesus. Então existe alguém aí que quer nos acusar, dizendo que a gente dá ênfase ao Espírito Santo e não a Jesus. Aqui continuando, né, o leitor diz assim: é uma maneira sutil, esse escritor diz, é uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Então, é uma maneira aí, né, que ele expressa. Por quê? Aí ele explica por quê.
Trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito, a nós, assembleianos. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e a mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Então, o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e, como eu já falei desde o início dessa lição, Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Se damos glória a Deus, é para Deus. Se damos glória a Jesus, é para Deus também. E louvado seja Deus, adorado. E Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Então, está aí bem claro. Então, não adianta dizer que nós, assembleianos, demos ênfase só ao Espírito Santo e a Jesus, não. Porque nós já sabemos, conhecemos, já temos aí essa inteligência que ele é um só. Pai, Filho e Espírito Santo é um só, que deve ser adorado em espírito e em verdade. Então, os crentes se reúnem em nome de Jesus para a adoração do Deus Trino. Então, a declaração da fé das Assembleias de Deus diz que reunimos como corpo de Cristo para a adoração pública ao nosso Deus Trino. Isso é o padrão ensinando-nos a Escritura. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós é que adoramos a Deus em espírito. E nós gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Filipenses 3:3 e também a Nova Almeida atualizada. Então está aí, bem explicado aí nesta lição. Agora o 2. O culto vibrante no poder do Espírito. É muito importante esse título. O assunto do 1 Coríntios 14 é a adoração. A expressão paulina, quando vos junteis, se refere ao culto. Quando vos junteis, quando se reunir para adorar a Deus ao culto. É isso aí. Então, a exportação paulina, a comunidade cristã de Corinto nos ensina muitas coisas sobre o culto. Entre elas, que o culto não era entediante, nem consiste em pregador falando para um rebanho atêntico e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. O Senhor Jesus salva, cura, liberta, transforma. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Ou seja, um fala, e outro recebe. Deus usa no louvor, glória a Deus, aleluia. Deus fala na palavra, profetiza, exorta, consola, alerta, revela, glória a Deus, aleluia. Então, são a forma de a nós adorar. E não ficar em silêncio, só porque o irmão está falando, eu vou prestar atenção e não vou glorificar. Temos sim glorificar, estamos lá para adorar, para exaltar o Senhor Jesus. É isso aí. Então, os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Então, tá bem claro aí, que os crentes não eram fiscal, tá observando, criticar, criticar a roupa, calçado, o jeito, sei lá, dos outros, reparar os outros. Não. Crente é para adorar o Senhor, em espírito e verdade, E é isso aí, participar do culto, ou seja, para você louvar a Deus também no culto. É para você pregar a palavra de Deus também no culto. É para você glorificar a Deus também no culto. É isso aí, participar do culto, dar lugar para Deus que você é vaso. Então, nada há na instituição paulina que indique que essa manifestação dos dons restrita à liderança. Então, o contexto sugere a participação dos crentes em geral. Os crentes em geral. Vamos cantar ainda harpa. Toda a igreja cantando ainda harpa. Vamos agora ler a palavra. Todos prestando atenção na palavra. O irmão vai pregar. Vamos ouvir que Deus vai falar conosco. Vamos glorificar e exaltar a Deus. E é isso aí, deixar Deus operar. E é todos em geral. As crianças também, louvando a Deus. Os jovens, a orquestra, coral. Aí todos, adorando a Deus em espírito e em verdade. Como que Deus te usa, Deixa Deus te usar aí da forma que Ele quer, Glória a Deus, aleluia. 3. Características pentecostais. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões da sinagoga. Então, embora muitas características viessem delas, Tiago 2:2. A liturgia dos cultos constava em adoração e cântico, 1 Coríntios 14 e 15. O louvor é a parte da adoração a Deus, desde os tempos antes do século até a consumação do século. Jó capítulo 38, versículo 7. Apocalipse 7:9. Então, a leitura
e exposição das escrituras sagradas aparece como elementos do culto cristão de outra fonte paulina. Persiste em ler, exortar e ensinar. 1 Timóteo 4:13. Então está aí falando, muito importante, né, aqui sobre o culto, a liturgia do culto, o que é oração e louvor, adoração. Então chega na igreja aí, em vez de ficar conversando com o outro, não. Dobra o joelho, vamos conversar com Deus, porque estamos na casa de Deus, já chegamos ali para adorar a Deus. Então quando chegar na igreja, aí dobra o joelho, reverência a Deus, fala com Deus. Aí quando o pastor dizer amém, eu tocar o sininho, tem uns que ainda usam o sininho aí, é muito bom também. Aí levanta e vamos cantar um hino, todo mundo cantando a Deus ali, Espírito em verdade, né? Muito importante também os 3 hinos, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, mas é muito importante. Conforme o Espírito Santo ali direcionar, ou 4 hinos, conforme o Espírito Santo de Deus direcionando aquele culto. Aí também, se tiver algumas pessoas visitantes, apresentar os visitantes, e também dar oportunidade para os grupos, criança, jovem, adolescente, irmãs, né? Tem uns aí que tem grupo de varão também, tem outros aí que tem a orquestra, né? Ali que canta separado, coral. Então, ouvir cada culto, né? Igreja em geral, todos em geral é muito bom, muito importante. E também não se esquecer da oferta, que fala aqui na lição, que é a parte do culto, e a pregação também da palavra de Deus. E no final, não esquecer de fazer o apelo, perguntar se tem alguém para Jesus, né? Porque talvez aquele culto é a última oportunidade que aquela pessoa tem de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E se você não fizer o apelo, Deus vai cobrar. Então tem que fazer o apelo sim, né? Quando ouvir alguém ainda que não é crente, tem que perguntar se quer aceitar Jesus, se quer morar no céu. É isso aí. Então é muito bom o culto, né? E também fala que o culto cristão é uma fonte paulina. Persiste em ler, exortar e ensinar. É no culto de doutrina, na escola dominical, onde aprendemos, né, as doutrinas, onde aprendemos, né, assim, detalhadamente cada detalhe sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Então é muito importante. Aí continuando aqui, né, o objetivo dela é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Então, essa instituição é reverência da leitura bíblica. As ofertas são parte da adoração bíblica, desde o tempo do Antigo Testamento, Deuteronômio 26:10. Então, se você não sabia que a oferta faz parte do culto, fica sabendo, né, que as ofertas são parte da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento, Deuteronômio 26:10. Lê aí para você tirar sua dúvida. E também 1 Coríntios 16, 1 e 2, 2 Colonicenses 9 e 7. Então, o objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. É isso aí. Glória a Deus, aleluia. Agora o tópico 3. Como se expressa a liturgia das nossas igrejas? Como se expressa a liturgia da nossa igreja? Como? Né? Vamos aprender agora como. As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. São diversas. Temos culto público chamado, né, por muitos como culto da família. Aí tem culto de adoração, culto de ensino, culto de doutrina, escola bíblica dominical, que é domingo, tem essa escolinha, né? Todo domingo aí cedo. E também tem o ciclo de oração, culto com as irmãs, com a participação das irmãs. E além das atividades com as crianças, né? E com os adolescentes e jovens. Então são várias formas aí. E a igreja toda em geral adorando a Deus e servindo em espírito e verdade. Agora nossas reuniões de adorações. Nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmão ou irmã adore a Deus com liberdade. E nenhum deles é negado o púlpito. Todos têm a oportunidade de falar à igreja que Jesus fez na sua vida. Ou seja, todos têm a oportunidade de contar o testemunho, de falar de Jesus. Não são os verdadeiros, são os testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos. Então está aí, todos têm a liberdade. Então aproveita aí, ao vez que você tiver a oportunidade, para contar aquilo que Jesus fez na tua vida. Lembra de quando você era, o que Jesus fez, né? Conta, edificação, né? Para a fé de muitas pessoas aí, a fé vai crescer, vai aumentar. É muito bom o testemunho. Conta as maravilhas de Deus, o livramento, a bênção que Deus te deu, a porta de emprego que Deus abriu, quando Jesus te curou, quando Jesus te salvou, quando Jesus te libertou. Conta, fala de Jesus, que é muito bom. E canta também louvando a Deus aí e pregando. Glória a Jesus, aleluia. Então a maioria
A maioria baseia na fé nos relatos bíblicos e são os milagres registrados na Bíblia que inspira e leva os irmãos a receberem a bênção. Mateus 16, 15 e 20. Então foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país. Então o Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Então, essa adoração a Deus é em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. João, capítulo 4, versículo 24. Então, está aí bem explicado como que deve ser, né, a nossa reunião de adoração a Deus. Agora, 2. O culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características do culto em Corinto. As manifestações do culto, o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14, e também são reais entre nós. Quando vos junteis, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, né? Então, nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem como facilidade, pois vivemos nessas mesmas experiências. Então, você aí sabe, tem, né, a liberdade de adorar a Deus. Então, aproveita na oportunidade aí, uns tem salmos, outros tem hinos, né? E outras têm uma profecia aí para entregar, uma palavra revelada ali para entregar também, né? Outros têm um louvor ali para entregar a Deus. Então, tudo certinho para adorar a Deus em espírito e verdade. Aproveita a oportunidade e faz aquilo que Deus te ordenar. Glória a Deus, aleluia. Então, são expressões espontâneas no Espírito Santo. Veja que no verso 27 e 32, o apóstolo tratando do culto pentecostal, refere-se aos dons de língua, interpretação e profecia no culto. Então, dons de língua aí, interpretação e profecia no culto também. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. 1 Coríntios, capítulo 14, 22 e 25. Então, tem que dar lugar também, né, para o Espírito Santo de Deus te usar aí, do dom de línguas, dom de interpretação, né, dom de profecia, também no culto. Glória a Deus, aleluia. Então, deixa Deus te usar, porque você é vaso de Deus. Deixa todos, né, sentir ali, mover a presença do Senhor. Vamos glorificar e adorar o Espírito e verdade. Então, chegamos à conclusão que o que precisamos saber é que no Novo Testamento não estabelece forma liturgia de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, como espontaneidade e reverência. Então, está aí bem claro, né, essa conclusão. Então, nós não somos espectadores dos cultos, como um teatro ou cinema, antes participantes deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos, grupos de louvor, dando glória a Deus, aleluia. Então está aí, né, somos participantes, somos adoradores de Deus, e adorando em espírito e verdade, com cântico, com hino, com glorificação e adoração ao Senhor. Agora eu vou passar as perguntas e respostas também. Primeira pergunta: o que queremos dizer com a expressão culto pentecostal? O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isso é, forma como adoramos a Deus. Segunda pergunta: qual o momento mais sublime na vida humana? Adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente e reconhecimento e celebração e exaltação na majestade divina. Terceira pergunta: quem é o centro da nossa adoração? O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Quarta pergunta: o que a exortação paulina, a comunidade de Corinto, nos ensina sobre o culto? O que o culto não era entediantes e nem consistia no pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. A quinta e última pergunta: como é a nossa liturgia? A nossa liturgia é simples, permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Então está aí muito explicado nessa lição, muito importante mesmo, né? Espero que você seja aprendido aí, né? Como disse o tema da lição, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Isso aí, em espírito e em verdade. Então, que Deus abençoe, Pai do Senhor, e até a próxima lição.